Evangelho de João, capítulo 20. Hoje a gente para a nossa série que temos feito sobre as palavras de liberdade. Semana que vem a gente volta conversando sobre o próximo mandamento, não adulterar. Então a gente dá essa parada porque hoje é um domingo especial, domingo de Páscoa. Estamos nesse final de semana, né? Um final de semana que a gente celebra, festeja a ressurreição de nosso Senhor. Sexta-feira, quem estava aqui viu como é que a festa estava tão bonita. A gente pôde celebrar a ceia na mesa de Cristo, a mesa dos crentes. E foi muito especial. E como eu tenho sempre falado com vocês, a gente para todos os anos para poder celebrar esses dois eventos, a Páscoa e o Natal. Então separa aí, dia 24 de dezembro, a gente vai estar aqui de novo, porque é tempo da gente celebrar a vida. Cristo nasceu, Deus se fez carne e habitou no meio de nós. E todos os anos, gente, a gente faz essa dinâmica aqui na nossa comunidade. Todos os anos. Porque a gente quer que isso vire hábito, que isso vire uma liturgia do nosso coração. Parar, lembrar que Jesus nasceu, lembrar que Jesus morreu e ressuscitou, e a gente sempre faz isso. E hoje, domingo em que a gente celebra a ressurreição de Jesus, vamos conversar sobre isso. E o texto do Evangelho de João, no capítulo 20, vai ajudar a gente. Evangelho de João, no capítulo 20, vai ajudar a gente. A palavra de Deus começa a dizer o seguinte, nós vamos até o verso 18 somente. No primeiro dia da semana, tá? E aqui eu vou começar por aqui, vocês vão perceber logo daqui a pouco. No primeiro dia da semana, bem cedo, cedinho, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que no caso é João. O Evangelho de João, João sempre se refere a ele mesmo como sendo o discípulo a quem Jesus amava. João nunca fala o nome dele, ele sempre fala o discípulo a quem Jesus amava. Então, Simão Pedro e João correram até o túmulo. E aí João disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, no caso, João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João mais jovem, né? No caso, desculpa, um ato falho que eu cometi aqui, né? A Madalena chegou para João e para Pedro e falou, olha, o corpo do mestre não está mais lá. Então João, que era mais novo, Pedro já mais experiente, corria menos um pouquinho. João saiu correndo mais rápido. Pedro chegou logo depois. Chegou primeiro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, então João entrou, olhou os panos. Depois o Pedro veio, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte. Isso aqui é incrível. Ele estava dobrado à parte. Separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram,
mulher, por que você está chorando? Levaram embora ao meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Senhor, ajuda-nos a entender sua palavra, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a sair daqui mais tementes ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Há vários métodos homiléticos. Eu posso pregar um sermão de várias formas. Não existe uma só forma de se pregar um sermão. Eu posso fazer um sermão tópico, posso fazer um sermão temático, posso fazer um sermão textual, posso fazer uma homilia, posso fazer um sermão biográfico. Eu posso fazer inúmeras formas, não existe só uma forma de pregar. Spurgeon, por exemplo, o maior de todos os pregadores, só pregava sermão temático. Se você lê os sermões de Spurgeon, só sermão temático. Porque não existe só uma forma de se pregar. Você pode pregar de várias formas. Eu vou pregar de maneira expositiva hoje. E aí, para quem gosta de teologia, está na moda falar de sermão expositivo. Sermão expositivo é uma forma de pregar, não é a única. Hoje, há uma outra forma que está substituindo o sermão expositivo, que é o sermão 4 páginas. Então, há várias formas, e o tempo que o tempo vai passando, vai se mudando a maneira. Mas eu vou fazer... Afastar? Eu vou fazer de maneira expositiva. Como é que você vai reconhecer um sermão expositivo? Eu vou explicar o texto. Depois eu vou fazer 2 perguntas para o texto. E essas 2 perguntas são, o que nós podemos aprender com o texto e como nós podemos aplicar com o texto. Então, o que é um sermão expositivo? Sermão expositivo não tem a ver com 3 pontos, 4 pontos. Esse é o método herculano que a gente fala. Eu estou falando isso só para vocês poderem entender e identificar. No tempo dos mestres da internet, se eu não paro e explico, você fica meio perdido e sem entender muita coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o texto. Quando eu explicar o texto, eu vou fazer assim, o que a gente pode aprender com esse texto? São verdades eternas. Depois eu vou fazer uma segunda abordagem, como a gente aplica esse texto, no sentido de uma abordagem para mim. Esse é o método expositivo, é assim que ele funciona. Então eu vou fazer isso agora, beleza? Fica mais claro. E qual é a vantagem do método expositivo? Eu consigo abrir o texto para você e eu te coloco dentro do texto. Isso fica mais fácil. Quando eu te coloco dentro do texto, você fala, ah, tá. Então, do texto e não da minha cabeça, do meu sentimento, do texto eu deixo ele falar com a gente. Eu não chego para ele com um pressuposto. Eu tiro dele verdades. Eu não acho e coloco as coisas e forço a barra. E uso o texto como pretexto. Beleza? Então, isso é um método e eu vou usar ele hoje, uso ele agora. O que é que está acontecendo aqui? Primeiro, o evangelho de João vai ser o último evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, vai ser escrito na década de 50, pelo menos 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois, o evangelho de Mateus e Lucas vão usar Marcos
como sendo um documento para, a partir de Marcos, escrever com mais detalhes. Então, Marcos é a base para que Lucas e Mateus sejam escritos. Lucas, o médico amado de Filemão, verso 24, que andava com Paulo, e Mateus, o publicano que se converteu, largou tudo e foi seguir a Jesus. Marcos, aquele que foi a pivô da briga entre Barnabé e Saulo. Então, Marcos escreve o evangelho debaixo da autoridade de Pedro, porque Marcos vai ser um discípulo de Pedro. Lucas vai escrever o evangelho debaixo da autoridade de Paulo. E Mateus escreve a autoridade dele mesmo, porque ele era apóstolo. E se você acha estranho, imagine se você estava andando com Jesus. Alguns ficam falando bem assim: como é que a gente tem o relato das coisas que Jesus fez? Você já começou a andar e no final do dia você anotava as coisas que você fazia? Agora você já imaginou os discípulos durante 3 anos andando com Jesus? Era muito comum um judeu pegar e anotar. Rapaz, hoje a gente fez isso, aquilo outro. É porque a gente acha que a inspiração é um negócio que o cara fechou o olho, aí veio uma voz do céu e ele escrevia, né? Não. A inspiração é uma forma orgânica. Ou seja, os discípulos estavam andando com Jesus, escrevendo, anotando aquilo que eles estavam vivendo. Era muito comum os judeus anotarem as suas experiências. A Torá mandava fazer isso várias vezes. E nós temos esse relato. João vai ser o último evangelista a escrever. E o objetivo de João é o evangelho dos contrastes. Vocês vão ver luz e trevas, salgado e doce, vida e morte. O evangelho de João trabalha muito com isso. E aqui ele está trabalhando no capítulo 20 exatamente a ideia de vida e morte. Luz e trevas. Ele começa dizendo, vocês observam isso no verso 1, que no primeiro dia da semana, Madalena, e segundo a narrativa de Marcos e Lucas, ela está com Salomé e também com Maria, mãe dos meninos do Tiago e João, estão com eles. Então está Maria, Salomé e Maria Madalena vão até o túmulo, porque Jesus está morto. Como é que a gente remonta essa cena? Sexta-feira, 15h, Jesus morre. O que deixa Pilatos assustado, porque normalmente uma morte de crucificação demorava pelo menos 2 dias para um morto a falecer. Para vocês entenderem o tamanho do sofrimento que Jesus passou. Uma morte de crucificação, se você ficasse pendurado numa cruz, como era muito normal no Império Romano, você demoraria pelo menos 2 dias para morrer. Só que 15h, Jesus está morto. E aí, um soldado romano, para ver se Jesus realmente estava morto, ele pega uma lança e enfia no lado de Jesus. Quando ele enfia essa lança no lado de Jesus, é a certeza de que ele está morto, porque sai uma substância ali, não sai sangue, sai uma substância ali do lado, e eles sabem que Jesus está morto. Aquilo deixa Pilatos assustado, porque ele fala, bom, ele já morreu, mas os judeus pediram para tirar Jesus de lá, porque o sábado estava chegando. O sábado começaria no pôr do sol, alguma coisa em torno de 5h30 mais ou menos, e eles adoravam a Deus, segundo a Torá, no sábado. Então, a partir das 5h30 do pôr do sol, eles não poderiam ter ninguém pendurado no madeiro, porque o Deuteronômio dizia que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Segunda coisa, os judeus não poderiam ter contato com carne morta ou com corpo humano morto
no dia do sábado, senão a nação toda ia ficar impura. O que eles fazem? Eles vão até Pilatos e dizem, o sábado está chegando, tem que tirar ele de lá. Segundo a narrativa dos evangelhos, Nicodemos, um discípulo oculto de Jesus, que apareceu em João capítulo 3, junto com José de Arimateia, os dois muito ricos, tiram o corpo de Jesus do madeiro. Aquilo deve ter dado uma trabalheira danada, porque você manipular o corpo de um morto, se vocês já tiveram esse desprazer, pesa para chuchu, você mexer com o corpo de um morto, tirar ele, todo machucado, todo esfacelado. Eles tiram Jesus da cruz, e como era um funeral judaico, eles pegavam o corpo, colocavam num lençol. Vinham nesse lençol e colocavam ervas, dobravam o corpo, colocavam mais ervas, dobravam o corpo, colocavam mais ervas, dobravam o corpo, colocavam mais ervas, e faziam pelo menos 7 camadas. Diferente dos gregos, o que os gregos faziam com os corpos? Queimavam. O que os egípcios faziam com os corpos? Tiravam os órgãos e mumificavam. Os judeus não faziam isso, porque os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, os judeus não tiravam os órgãos nem queimavam os corpos. Eles embalsamavam? Não, porque embalme é o que a funerária usa hoje, né? Que ela tira o líquido dos... Eles colocavam aquelas ervas para que aquele cheiro de corpo morto não aparecesse. Dali, eles não colocavam embaixo da terra. As tumbas costumavam ser, especialmente de pessoas mais ricas, em pedras. José de Arimateia tem uma dessa que ninguém tinha usado. Então, eles pegam Jesus enrolado várias vezes, com um pano sobre o rosto, e colocam ele em cima de uma pedra, fecham a pedra. Isso tem que ser feito, imagina, esse processo teve que ser muito rápido, porque Jesus morreu 3 horas da tarde. Eles só tiveram até 5h30 para poder fazer isso, porque depois de 5h30 era sábado, eles não podiam mais fazer. Foi feito às pressas. Empurram a pedra, nesse meio tempo, o sinédrio, que eram os 70, por isso o sinédrio, os 70 religiosos que governavam Israel, eles vão até Pilatos e dizem, aquele enganador disse que ressuscitaria dos mortos. Então, por favor, coloca na porta alguém para vigiar, porque esses discípulos vão lá e vão roubar o corpo dele e vão falar que ele ressuscitou. Então, vamos ver a cena na sua cabeça. Jesus está morto. Mas como assim, pastor? Bom, gente, não bastasse bater na cabeça dele, cuspir, xingar, dar chibatada, furaram o lado dele. O sangue dele está completamente coagulado, tanto que nem sangue não sai, sai água. Jesus está morto. Fisiologicamente, Jesus está morto. Enrolado no mínimo 7 vezes, como era a tradição judaica, num pano. Mas não é só o pano, pano com ervas. Então você tem pelo menos 14 camadas enroladas. Tudo bem? Estão com a cena. Colocaram ele dentro de uma tumba, fecham essa tumba que está lacrada de dentro para fora. Joinha, joinha. Não contente com isso, Pilatos manda colocar um destacamento romano na frente da tumba. Entre 2 e 7 soldados romanos. Esse é o quadro. Passa o sábado e judeus não fazem nada. Era o dia do descanso. Fora que os discípulos estão morrendo de medo. Jesus morreu, no outro dia eles estão na sinagoga, tudo normal.
discípulos morrendo de medo. Pedro fugiu, João, que tinha visto de longe, fugiu. Tanto fugiu que teve um dos discípulos que estava olhando, ficou com medo. Puxaram a capa dele, ele saiu correndo nu, de medo. Tá todo mundo com medo. Quem ficou ali aos pés foram só as mulheres. E dizem depois que vocês são sexo frágil. Não sei quem inventou isso. Na hora do pega para capar, os homens fugiram, só sobraram as mulheres. Só ficaram elas ali nos pés de Jesus, mas tudo bem. Domingo de manhã, as meninas, Maria Madalena, Salomé, num ato de fé, elas estão preocupadas com o seguinte: primeiro, fizeram o funeral de Nosso Senhor muito às pressas. Não deu para limpar o corpo. Vamos lá, vamos pegar o Senhor e vamos cuidar do corpo dele, vamos dar uma dignidade. Segundo a narrativa dos evangelhos, elas estão preocupadas com quem vai mexer com a pedra. Afinal de contas, não era uma pedrinha, era uma senhora de uma pedra. E como aquelas três, tadinha, como é que elas vão mexer com aquela pedra daquele tamanho? Bom, elas resolvem ir. Quando elas chegam lá, por isso é domingo. E é por isso que o texto começa dizendo que é domingo. Maria chega ao sepulcro e qual é o fato que as assusta? A pedra está removida. E agora? O que acontece? Ela correu ao encontro de Simão e de João. Porque quando ela viu a pedra removida, se você é Maria, o que é que você vai pensar? Roubaram o corpo do mestre. Roubaram o corpo dele. Não bastasse terem o matado, ainda roubaram o corpo do mestre. Ela vai até os discípulos que estão escondidos, chega até eles e diz: olha só, tiraram o Senhor do sepulcro e a gente não sabe onde colocaram ele. Pedro, junto com João, saem correndo para até o sepulcro. Percebam no verso 4, João corre mais rápido do que Pedro e ele chega primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, João chega na porta, olha e o que ele vê? O pano que enrolou Jesus. Mas tem uma coisa que é mais curiosa. Ele viu o pano que estava na face de Jesus. Olha só, ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Pedro vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho. Olha como Jesus ainda tem senso de humor. Eu vou te fazer uma pergunta, não responda. Quem arrumou a cama antes de sair de casa para vir para cá? Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. O lenço estava dobrado à parte. Jesus ainda teve o cuidado de tirar o lenço do rosto, dobrar direitinho, viu? Você que não arruma a cama. Tem uns crentes que são assim. Ele fala assim: arrumar a cama para quê? Nós vamos dormir de novo. Não é assim? Depois, Jesus ainda teve tempo de pegar. Como é que pode? Pega o negócio, tira, dobra bonitinho e bota do lado. Se fosse hoje, o pessoal ia falar que Jesus tem toque. Não, só é organizado. Dobrou, botou do lado, tudo bonitinho. Depois o outro discípulo que chegaram, verso 8, ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido do que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitara dos mortos. Eles não entenderam isso. Qual é a cena? Eles vêm, correm, entram dentro do sepulcro. Primeiro, o anúncio é: roubaram o corpo do mestre. Eles entraram, chegaram, viram os panos, o pano dobrado, cadê o mestre? Os dois, verso 10, voltam para casa. Jesus não está aqui, eles voltam para casa. Maria
que deveria estar meio chorosa, ela fica na entrada do sepulcro com lágrimas nos olhos. Imagina, primeiro, Maria extremamente grata, porque essa Maria aqui é a Madalena. Jesus expulsou 7 demônios dela, e Jesus ainda fez e deixou com que ela andasse com eles durante os 3 anos de ministério. Maria viu tudo. Maria estava em todos os momentos. Vocês imaginam toda a decepção da morte e ver Jesus sofrendo? Não bastasse isso, ela, com todo bom tom, com toda boa vontade, fala: vou lá cuidar do mestre. Quando ela chega lá, cadê o mestre? Não bastasse todo o sofrimento da sexta, ainda tem a decepção do domingo. Caramba! Ela está na entrada do túmulo chorando. Ô Rômulo, por que você acha que a Maria está decepcionada? Porque decepção tem essa capacidade de fazer a gente não interpretar os fenômenos como eles são. Decepção, tristeza, faz a gente ver as coisas com um pessimismo tão grande que você não consegue olhar o que está por trás e o que é de verdade. Decepção tem essa capacidade. Decepção e tristeza. Olha que coisa. Enquanto ela chorava, ela curvou para olhar dentro do sepulcro, porque ela está aqui na porta, e ela vai olhar de novo para ver aquela coisa mais ou menos assim: mestre, cadê o corpo do Senhor? E ela chorando, ok? Só que quando ela entra, ela vai e ela vê 2 anjos. Tem um que está na cabeceira aqui, e o outro no pé do banco onde Jesus tinha sido, na mesa onde Jesus tinha sido morto, tinha sido colocado morto. Sentados, enfim, eles perguntaram: mulher, por que é que você está chorando? Você parou para pensar nisso aqui? Vou perguntar de novo. Algum de vocês já viu um anjo? Algum de vocês viu 2? A tristeza e a decepção da Maria são tão grandes que ela não consegue nem reconhecer os anjos. Eles estão sentados ali e ela não reconhece eles. Aí ela faz, olha a pergunta que ela faz. Na verdade, ela faz essa afirmação, né? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela. E eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não consegue reconhecer Jesus. E aí ele diz: mulher, por que é que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela não reconheceu os anjos. Ela não reconheceu Jesus. Como é que você sabe disso, pastor? Ela pensava que era quem? O jardineiro. Ela viu Jesus ressuscitado. E presta atenção, olha para mim. Tristeza, momentos de dor, momentos de sofrimento, prolongados ou intensos, frustrações, tem essa capacidade de fazer com que você não consiga enxergar a realidade como ela é. Momentos de profundo sofrimento, momentos de traumas muito profundos, momentos de dor muito intensos, faz você desligar da realidade, e alguns da gente em processos depressivos, criamos realidades paralelas, criamos narrativas paralelas. Olhamos a vida de uma maneira completamente pessimista. Quantas vezes Jesus falou que ia ressuscitar? Inúmeras, durante 3 anos. Só que diante daquela tragédia que eles viram, quinta-feira à noite, num julgamento horroroso, diante daquela tragédia que eles viram durante a sexta-feira inteira, terminando com a morte de Jesus,
completamente dilacerado na cruz, quando eles olham aquilo, aquilo é tão doloroso, aquilo é tão traumático, que eles não conseguem nem lembrar do que ele falou. Eles não vão lembrar do que ele falou. Porque fé é exatamente esse elemento de crer contra a esperança. De crer mesmo olhando toda a realidade à sua frente, está tudo destruído, está tudo acabado, está tudo despedaçado, mas você ainda crê. O sofrimento foi tão grande que ela não reconhece os anjos e ela acha mesmo que Jesus é um jardineiro. Você já viveu assim? Momentos de sofrimento muito profundos, em que ou você criou uma narrativa paralela de vida, ou você resolveu fugir dela mesmo, ou aquele momento de dor é tão profundo que você começa a tentar fugir da realidade, a não ver ela como ela é. Isso é mais comum do que a gente imagina, pessoal. Mais comum do que a gente imagina. E aí ela faz a seguinte colocação para Jesus, verso 15. Se o Senhor levou embora, diga-me onde o Senhor colocou, para eu levar. Resumo, se você levou o corpo do mestre embora, me fala. A gente quer dar olha Maria, a gente quer dar um enterro digno para ele. A gente quer resolver o problema. Aí vem uma voz. Essa voz vem em aramaico. Na verdade, o nome dela vem em hebraico, né? E ela vai responder em aramaico. Aqui é muito intenso. Maria. Aí ela ouve e diz, opa, eu já ouvi alguém chamar meu nome desse jeito. Maria, disse Jesus. Então disse para ela, Maria exclamou em aramaico. O hebraico era a língua que eles tinham herdado quando eles saíram do Egito. O aramaico era a língua que eles falavam naquele contexto, porque depois dos 70 anos na Babilônia, eles perderam a língua hebraica. Eles substituíram o hebraico pelo aramaico. Ela fala com ele assim, Rabone, que quer dizer mestre. Quando ele chama ela pelo nome dela. Ele mostra a identidade de quem ela é. Ela diz, já ouvi essa voz. Alguém já me chamou desse jeito. Significa mestre. Aí Jesus fala uma coisa no verso 17 que a gente dá uma parada e precisa explicar isso para vocês. Ele diz assim, não me segure, pois eu ainda não voltei para o meu pai. Aí alguém diz assim, algumas interpretações. Maria não encostou em Jesus. Não. Maria se ajoelha aos pés de Jesus, chora. Fica tranquilo. Mas o que esse texto quer dizer? Não me segure, pois eu ainda não voltei para o meu pai. Jesus está olhando para Maria e está dizendo assim, Maria, calma que eu ainda vou ter tempo com você. Não me segura aqui não. Não quer dizer Maria não me prende. Maria não me abraça. Maria não me encosta, porque agora eu tenho um corpo glorificado. Não, para. Jesus tem o mesmo corpo. Ele ressuscitou. Maria, a minha missão ainda não acabou. Então não me segura não, Maria. Tá? Não quer dizer que não podia encostar em Jesus. Tanto que logo em seguida você vai ver ele mandando Tomé encostar nele. Tá? É porque eu sou crente desde a vida toda. Eu já ouvi tanta interpretação maluca de texto. Quando Jesus ressuscitou, você não viu que ele falou com Maria? Não podia encostar nele não. Mas ele mandou Tomé logo na frente encostar nele. Isso é besteira, gente. E ainda foi comer umas tilápia com eles ainda, vendo o jogo do Vasco. Ah não, desculpa, não tinha. Não me segura, eu ainda não voltei para o meu pai. Jesus está dizendo assim, Maria, eu ainda não fiz a minha missão. Ela não terminou ainda. Vamos, Maria. Ah, rápido, rápido, rápido. Não para não. A gente ainda vai ter tempo. Nós temos a eternidade inteira. É isso que Jesus está dizendo. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu pai e o pai de vocês. Para o meu Deus e o Deus de vocês.
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele dissera. Vamos a algumas observações desse texto. Primeiro, você cético, me desculpe. Então, não dá para isso aqui ser uma invenção da Igreja Católica, como alguns dizem. Não dá para isso aqui ser uma peça jornalística, tá? Não dá. Por quê? Porque preste atenção, se você tem uma agência de marketing e você vai contratar alguém para vender o seu produto, quem é que você vai contratar? Alguém que venda, ok? Se essa fosse uma peça publicitária, no primeiro século, jamais uma mulher seria colocada para ser a primeira a ver a maior notícia de toda a história. Porque mulheres, no primeiro século, não tinham direito a ser testemunhas de coisa alguma. Num julgamento romano ou hebraico, as mulheres não eram ouvidas. Então, para você que foi ideologizado, dizendo que a igreja e o evangelho é uma estrutura de poder dominadora, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. Acho que te enganaram. Acho que te enganaram. Não é uma peça publicitária, é um relato verdadeiro. Se fosse uma peça publicitária, quem é que teria visto Jesus a primeira vez? Pedro, a pedra. Ou, sei lá, Pilatos. Era a palavra de um romano, não é? Não é uma peça publicitária. Isso é a primeira coisa, porque eles estão preocupados em relatar o que aconteceu. Eles não estão preocupados se mulher tinha direito ou não a falar na época. O que a gente sabe é que mulheres não poderiam testemunhar, e a palavra das mulheres não servia de nada naquele contexto. E quem é que viu Jesus? Uma mulher. A ironia de Deus é muito grande. Porque ele está quebrando exatamente esse tipo de coisa. Maria é a primeira pessoa a ver Jesus. Não é uma peça publicitária. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas continuo falando. Segundo problema, que as pessoas sempre falam quando leem esses textos e vocês morrem de medo. Pessoal, alguns dizem, Jesus saiu do túmulo porque ele não estava morto, ele estava dormindo. Ele estava dormindo, depois de ser surrado por Roma, depois de ter o lado aberto por Roma, mas estava tudo bem, Jesus era ninja. Aí, vocês morrem de fobia. Sabe como? Você chega em casa, tá meio friozinho depois do banho de noite, aí você faz assim, você vai na cama e bota um edredom por cima que você fala, meu Deus, que frio. Dá 1 minuto, o que você faz? Arranca tudo que você fala, nossa, que fobia. Você respirar, ai meu Deus. Como é que Jesus, depois de ser surrado, ter o lado aberto, conseguiu se desenrolar de 14 camadas de pano e erva? Como? Nem força ele não tinha. A quantidade de sangue que Jesus teve, e a morte dele foi provavelmente por isso, porque ele perde muito sangue, então você tem hipovolemia, automaticamente ele está com os braços abertos, ele precisa subir para respirar, tem pouco sangue nele porque já perdeu muito, mecanismo fisiológico, o coração dele precisa bater mais forte, porque ele tem menos sangue, então o coração dele tem que bater mais forte, só que ele não dá conta, o pouco sangue que tem dá retorno venoso, volta para o pulmão. O que acontece com Jesus? Ele infarta, e ele morre. Primeiro ele infarta porque deu uma embolia pulmonar nele, cheio de sangue no pulmão, e ele tem que ficar, respira, segura, e ele não aguenta e volta. Começa a ficar com falta de ar, porque o pulmão está comprimido, e ele sobe. Só que ele está perdendo sangue, ele infarta, e porque ele tem uma embolia. Isso é básico de uma morte de cruz.
depois de ter sido suor. Mas está tudo bem, ele se desenrolou dos panos, não é isso? Mas aí, para piorar, depois disso tudo, ele ainda tem que empurrar uma pedra sem comer desde quinta-feira à noite, já é domingo. Mas está tudo bem. Ele ainda empurra uma pedra e ele ainda tem que tirar de 2 a 7 soldados romanos da frente. E está tudo bem. É um mito. Oh, gente. Está vendo como é que para ser ateu você tem que ter mais fé do que para ser crente? Não dá, gente. Não dá. O cara que escreveu isso, ou ele é doido, isso é C.S. Lewis, nem sou eu. Ou ele é doido, ou isso aqui é verdade. Porque o que está proposto é absurdo. Porque a outra coisa que está proposta é que Pedro, Tiago, João, o que saiu correndo nu, o que negou Jesus, o que não acreditou, Tomé, que não acreditou, esses caras foram lá, fizeram uma revolta, mataram os soldados romanos e roubaram o corpo de Jesus. Essa é a outra teoria. Tá. E aí inventaram o cristianismo depois disso. Pessoal, tá vendo como é que para ser ateu você tem que ter fé demais? Não tem como. Porque o que esse texto está mostrando? Esse texto está só relatando a verdade. Discípulo nenhum roubou o corpo de Jesus. Porque discípulo nenhum ia encarar um destacamento romano, eles morriam de medo. Jesus não estava dormindo e acordou e conseguiu sair dali. Como? Depois do que ele viveu quinta, sexta? Como? Porque o que esse texto está querendo dizer para a gente é que esse fato é um fato verdadeiro. Aí, tá vendo como é que é bom explicar o texto? Ajuda, né? Maria vê. Os dois não acreditam. Jesus aparece para ela. E Jesus olha para ela e diz assim, ok, Maria, então agora você pode ir conversar com os outros, vá até eles. E aí Maria, verso 18, vai, anuncia aos seus discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Nós podemos, meus irmãos, tirar desse texto, primeiro no verso 1, depois nos versos 16 e 17, e depois no verso 18, pelo menos 3 lições claras, e depois eu faço algumas aplicações para a gente em cima disso. A primeira lição que a gente pode tirar é que a ressurreição de Jesus ela está apontando para uma nova criação. O fato da gente estar aqui, e eu tenho conversado com vocês ao longo dos últimos dias, e tenho feito isso, o que a ressurreição de Jesus significa? E ela significa pelo menos 3 coisas, e são 3 princípios que podem ser retirados desse texto de uma maneira bem direta. Olha o verso 1, como ele começa. O verso 1 começa dizendo, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Porque o que esse texto mostra para a gente é que a ressurreição de Jesus aponta para o início da nova criação. Se você olhar assim, ô Rômulo, o que significa isso? A ressurreição de Jesus é o selo de Deus sobre a obra da cruz. Sem a ressurreição, não existe uma nova criação, não existe esperança e não existe uma fé verdadeira. Pô, Rômulo, de onde você está tirando isso? Olha o próprio Paulo explicando isso em 1 Coríntios 15, olha o verso 17. 1 Coríntios 15, olha o verso 17. 1 Coríntios 15, olha o 17. E se Cristo não ressuscitou, é inútil é o quê? A fé que vocês têm e ainda estão aonde? Nos seus pecados. Por quê? Porque o papel de Jesus, não, como eu disse aqui sexta-feira, não é ser revolucionário. Jesus não é revolucionário, gente. Jesus não é Che Guevara, sabe? Tem nada a ver com isso. Jesus tem nada a ver com movimento ideológico e político. Jesus não é revolucionário. Jesus não é mártir. Mártir morre por uma causa.
Jesus não morreu por uma causa. A obra de Jesus é uma obra específica. Qual é a obra de Jesus? Dividir a criação no meio, antes dele e depois dele. A obra de Jesus é Deus entrando na história para crucificar o quê? Crucificação é um método de inquisição. Crucificação é um método de morte. Crucificação é um método de você pegar tudo aquilo de ruim e incluir naquele negócio. Ou seja, o que Jesus está fazendo na cruz? Jesus está pegando toda a maldição do pecado, todo o efeito do pecado que a gente vai estudar semana que vem na escola bíblica, todo o efeito da maldição do pecado, todo o efeito do mal no mundo, todo o domínio que Satanás tentou pegar, toda a ira de Deus, e Jesus está encravando naquela cruz. Essa é a ideia de Colossenses, quando o apóstolo Paulo diz para a gente que ele rasgou o escrito de dívida que era nosso. O que é a cruz? A cruz, a encarnação, é aquela criação caída que foi feita em Adão, que foi feita em Eva, que gerou para a gente a Babilônia, que gerou para a gente o Egito, que veio para a gente um sistema inteiro caído. Aquilo tudo foi crucificado na cruz. O que Jesus está fazendo? Jesus, se fosse um computador ou o seu celular, Jesus estaria apertando a tecla do reset. Jesus está apertando a tecla do reset da criação. Eu sei que você fica pensando que Jesus morreu por sua alma. Mas Jesus não morreu por sua alma. Jesus morreu para restaurar a criação inteira. O que é a ressurreição de Jesus? Uma nova ordem criacional apareceu. O efeito de Satanás e o seu domínio estão limitados. Por isso você vê ele dizendo, eu via Satanás caindo do céu. O efeito do pecado, ainda que seja destruidor, está debaixo do domínio de Cristo. A nova criação começou. O domingo aponta para isso. Por isso os cristãos adoram no domingo. Por isso, no livro de Atos, os cristãos celebram a Santa Ceia no domingo. Porque o domingo é o dia em que a nova criação começou. No dia em que a morte foi vencida. No dia que o pecado foi vencido. Se no primeiro dia da semana da criação, Deus disse, haja luz e houve luz, na Páscoa, na ressurreição de Jesus, Deus está dizendo, haja luz novamente. Só que agora é haja luz na dependência de Cristo. O efeito do pecado está limitado. O mundo vai ser julgado. O reino de Deus está se instalando. Isso é Páscoa. Isso é ressurreição. E aí preste atenção. Essa aqui não é uma peça publicitária, porque os saduceus, por exemplo, eles pareciam os pós-modernos do nosso tempo. Os saduceus diziam, morreu, acabou. Isso era o que os saduceus diziam. Os romanos e os gregos, eles eram kardecistas. Você fala assim, mas por quê? Porque eles acreditavam em reencarnação. Eles eram platônicos. Platão acreditava na transmutação da alma. Então eles acreditavam em almas transmutadas. A mensagem aqui não é de reencarnação. Não é de alma aniquilada. A mensagem aqui é de ressurreição.
refazer. O domingo de Páscoa significa que a criação começou de novo. Mas tem uma segunda coisa que esse texto explica para a gente, que é incrível. Se, em primeiro lugar, é a nova criação, a Páscoa, observem comigo, verso 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto ela chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, não é? Depois ela acha que é alguém que está ali, e eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela diz: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: eu não sei onde puseram. Aí no verso 14, ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu Jesus. Aí ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde é que o Senhor colocou, e eu o levarei. Agora, esse verso 16, ele é muito bonito. Porque esse verso 16, ele representa a mim e a você. Porque Maria aqui, ela está chorando, querendo ir atrás do corpo de Jesus, e ela é incapaz de reconhecer Jesus. Engraçado que em João capítulo 10, ele disse que as ovelhas ouviam a voz dele e reconheceriam quem ele é. Só que, quando ele chama ela pelo nome, olha o verso 16, Jesus diz para ela: Maria. Maria. Pessoal, a Páscoa é importante porque é uma nova criação, mas ela é um encontro com o ressuscitado. O que esse texto está trazendo para a gente é porque ele é um encontro com o ressuscitado. O cristianismo é o encontro com o ressuscitado. Aí, o que esse texto mostra para a gente e como é que a gente aplica esse encontro ao ressuscitado? Eu tenho batido nisso ao longo do tempo. Irmãos, ser cristão é ter o encontro com o ressuscitado. Maria ouve a voz de Jesus porque ele chama o nome dela. Os reformadores chamavam isso aqui de um chamado eficaz. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera, assim. Você já teve um encontro com Jesus mesmo? Páscoa é o encontro com o ressuscitado. A gente pode vir à igreja, a gente pode cantar música, a gente pode ser alguém legal, moralmente bacana, seguidor de ordens. Agora a Páscoa mostra para a gente que o que Deus quer da gente é um encontro genuíno com o ressuscitado. O que Deus quer da gente é que a gente ouça a voz dele dizendo para o coração da gente: Maria, Rômulo, Júlia, Robert, Arthur. Meus irmãos, de nada adianta virmos à igreja domingo após domingo e não conhecermos Jesus. De nada adianta termos talvez uma fé ativista se nós não conhecemos Jesus. De nada adianta a gente só procurar Jesus para resolver problemas se nós não o conhecemos como Salvador ressuscitado. Maria, e é engraçado, ela reconhece a voz de Jesus. Irmãos, 2 perguntas. Você já ouviu Jesus chamar o seu nome? Você conhece Jesus? Você tem uma relação com Jesus? Páscoa é um encontro com o ressuscitado. É subjetivo e objetivo. Porque transforma coração e muda a vida.
encontrar o ressuscitado é ter uma nova natureza. É subjetivo, mas é objetivo, porque muda a vida. Você já encontrou com o ressuscitado? A nova criação já começou. E aí aqui, se você olhar o verso 18, é sensacional, porque é a terceira lição que esse texto mostra para a gente. Olha o que acontece com a Maria quando ela se encontra com o ressuscitado. Quem tem TDAH conhece essa expressão chamada hiperfoco. Já viu o que é um hiperfoco? Se você falar com TDAH assim, serenata de amor é bom. Nos próximos 6 meses, rapaz, acabou. Ele vai comer serenata de amor todo dia. Ele vai levar serenata de amor para todo mundo. E ele vai levar todo mundo na loja para comer serenata de amor. E se você olhar para ele e falar bem assim, fala uma coisa gostosa, ele fala serenata de amor. Quando eu ressuscitar, o que vai ter que ter no céu? Serenata de amor. Não é? Tem uns que não têm hiperfoco, mas tem isso, né? Também. Eu estou usando só essa expressão e essa ilustração. Maria sai dali porque o encontro com o ressuscitado é uma coisa tão grandiosa, mudou a vida dela a tal ponto que o que o texto está dizendo para a gente? Ela vai anunciar esse negócio. Isso muda a vida dela. Mexeu com ela. Mexeu com ela e Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor e ela ainda contou o que ele dissera. Agora, se vocês olharem, começa o texto. Verso 2. Correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. O outro curvou mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. O Pedro foi, ele viu que estava atrás dele, bem como o lenço, eles viram tudo. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu, mas eles ainda não haviam compreendido que conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. A primeira vez que ela anunciou, eles foram ver, não compreenderam, nas narrativas dos outros evangelhos, eles duvidaram da palavra dela, mas mesmo assim, quando Jesus manda ela novamente, não é que ela vai de novo? Porque nada vai fazer ela parar. Nada vai fazer ela parar de anunciar. Não interessa se as pessoas não vão acreditar no testemunho da mulher. Ela não vai parar de falar. Jesus poderia, gente, ter parado e aparecido para o Pedro. Jesus poderia ter aparecido para o João. Mas ele aparece e quem é que ele manda falar? Quem não tinha credibilidade. Ele manda anunciar, ele poderia ter parado enquanto Pedro e João estavam lá, ele poderia ter aparecido. Mas Jesus resolve mandar quem não tem credibilidade, a mulher, naquele contexto. Isso não é louco? Olha o método de Jesus, completamente diferente do nosso. Só que aquilo impactou ela de tal jeito que o encontro com o ressuscitado automaticamente vai fazer com que os redimidos tenham uma nova missão. Pessoal, Cristo muda a gente de dentro para fora a tal ponto que quando você menos espera, você já está falando de Jesus. E isso é algo que a gente está tão preso em entretenimento no nosso tempo, a gente está tão preso no nosso tempo com paz pessoal e a nossa prosperidade,
que a gente esqueceu que a missão dos que encontraram o ressuscitado é anunciar que ele está vivo. E aí, sabe o que sempre eu vejo os crentes falando? Pastor, quem tem que falar é você, porque é você que tem preparo, você que fez teologia. Jesus mandou Maria Madalena, ele não mandou pastor. Jesus mandou quem não tinha nenhum tipo de credibilidade, preparo. Porque Jesus mandou quem encontrou com ele, não quem enfrentou a academia. Jesus não mandou ninguém ler um livro do Berkoff, do Gruden, do John Frame, para depois anunciar o que ele faz. Primeiro a gente encontra com o ressuscitado. Depois nós, os improváveis, aqueles os quais Jesus expeliu 7 demônios. Esses anuncia. É isso que esse texto quer dizer para nós. Aplicações rápidas. Eu acho que esse texto quer dizer para a gente algumas coisas. Primeiro, gente, eu acho que como é que a gente pode aplicar isso no nosso tempo? Acho que a gente precisa, em primeiro lugar, viver como um cidadão da nova criação aqui e agora. Eu acho que essa é a primeira coisa. Páscoa significa que a gente precisa viver como cidadão da nova criação aqui e agora. Crentes já vivem o novo céu e a nova terra em seu coração. Nós somos chamados a viver como cidadãos dos céus. Fique menos preocupado com política, fique menos preocupado ansioso com as coisas, com os sistemas do mundo, com menos medo das coisas. Segundo, gente, a nova criação começou. A nossa identidade, ela não está mais no salão de beleza, no corpo, na academia, na roupa, no cheiro, porque ela não está mais em Adão. A nossa identidade está em Cristo. O que define a gente na nova criação é Cristo. Então, no meio da depressão, no meio da dor, no meio da angústia, no meio dos conflitos de identidade, no meio dos conflitos de valor, seu valor está em Cristo. A Páscoa significa que seu valor está em Cristo. A gente precisa viver como cidadão do novo céu e da nova terra. A nossa identidade está em Jesus. Terceiro, a esperança concreta no meio do sofrimento agora, ela é Cristo. Por quê? Porque nós já vivemos a nova criação. Onde está a nossa esperança? A Páscoa significa, e a aplicação que a gente precisa ser feita, é que a restauração de todas as coisas já foi começada. Jesus é o primeiro fruto disso. Então, no meio do luto, no meio da dor, a nova criação já começou. A gente não pode se esquecer disso. Mas, ainda sobre a nova criação, a gente precisa cultivar uma espiritualidade da ressurreição. Mas como assim, Rômulo? Oramos, adoramos e a gente vive não tentando agradar a Deus como se a gente fosse morto. Mas agora a gente está vivo espiritualmente. E pela nova criação, os nossos exercícios devocionais são de relação com Deus, na certeza de que Ele está perto da gente. E aqui deixa eu fazer um apêndice, porque a gente, às vezes eu vejo reformados e calvinistas que são mais calvinistas do que Calvino. Tem um monte de vocês que morrem de medo de falar bem assim, Deus me falou. Não, Deus fala com a gente. Deus fala pela Bíblia, Deus fala por pessoas, Deus fala por circunstâncias. E Deus faz também a gente discernir subjetivamente a voz dele. Vocês não precisam ficar com medo disso não. Só porque os irmãos pentecostais às vezes fizeram isso virar um cavalo de batalha, Deus fala com a gente, vocês não precisam ficar com medo disso não. Isso faz parte da espiritualidade da nova criação. Nós temos contato direto com Deus. Sabe o que é anormal? O que é anormal é você não viver experiências com Deus. Alguns de vocês nunca viveram experiências com Deus. E botam isso na conta da soberania dele. Não, e muito disso está na conta da sua preguiça mesmo. Porque não vive uma espiritualidade do novo céu e da nova terra. De buscar o Senhor. Agora, o encontro com o ressuscitado, gente, faz com que a gente seja conhecido pessoalmente por Deus.
Eu acho que isso aqui precisa confortar o coração da gente. Isso é uma aplicação grandiosa da Páscoa. Olha como é que Deus chama a gente, como Ele se relaciona com a gente. Deus chama a gente pelo nome. A Páscoa é sinônimo de que você que morre de medo, assustado, está distante do Senhor, nós somos chamados a ter uma esperança viva com Ele. E uma última aplicação que eu acho que esse texto traz para a gente, para o nosso tempo, é assim, pode ir os meninos, pode vir aqui à frente, prometo que eu vou acabar. É porque, irmãos, tem muito pouco ou quase nenhuma proclamação da vida do reino de Deus na vida de vocês. A gente não proclama o nome de Jesus. A igreja de Jesus não proclama o nome dele. A gente tem uma dificuldade em testemunhar. A gente tem uma dificuldade de professar a fé da gente no meio das pessoas. Irmãos, isso é tão sério que alguns de nós, no meio dos ímpios, a gente é pior do que eles. É incrível isso. Péssimo testemunho, sabe? Péssimo testemunho. A vida e a ressurreição de Jesus vem trazer para a gente, é mais do que o dever de testemunhar, é o prazer de testemunhar. Presta atenção. Você prova comida, pizza, num restaurante maravilhoso. Tudo que você quer a partir dali é mostrar para todo mundo que aquele negócio é muito bom. E que se você pudesse comer aquilo todo dia, o tempo todo com aquelas pessoas, você faria isso. Nosso Senhor disse isso, que o reino de Deus era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que um homem rico vendeu todas as suas riquezas para comprar uma terra, e Jesus chamava aquilo de reino de Deus, porque ele encontrou um tesouro muito grande. Irmãos, a Páscoa precisa ser um termômetro para a nossa fé. O quanto de Jesus nós temos testemunhado. Isso precisa mexer com a gente. Você tem tido alegria na salvação? Você tem tido alegria na vida em Jesus? Porque isso transborda na vida da gente. Há crentes com vergonha, com medo, com mau testemunho. Eu concluo dizendo que a ressurreição de Jesus, ela não é um milagre isolado, mas ela é o clímax da história. Ela é o início de uma nova criação, e ela é a vitória definitiva sobre a morte e o início da missão da igreja. E aí, irmãos, a palavra final que eu dou é assim: vivam como filhos da ressurreição. Filhos da ressurreição. Vocês já vivem numa nova criação. Vocês têm uma experiência genuína com Jesus. Deixem a salvação transbordar da vida de vocês, em forma de testemunho. Se tem uma coisa boa, gente, é falar de Jesus. Se tem uma coisa boa, é testemunhar de Jesus. Ressurreição é isso. É a vida de Jesus.